em relação, digamos, a um cargo ou da prefeitura, ou do governo do estado do Rio de Janeiro, como você se posiciona? Você é um futuro candidato? Ainda está muito cedo, né, Yuri? Porque assim, eu não vou ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Mas a governador? Isso vai ter que ser debatido entre as forças de esquerda. Assim, tem um espaço que está aberto para as forças de esquerda do Rio de Janeiro. Por quê? Com o apoio de Eduardo Paes à candidatura de Lula, Eduardo Paes é candidato à reeleição, e a maior parte dos partidos vai apoiar a reeleição do Eduardo Paes, e no PSOL não. O PSOL deve ter uma candidatura própria à prefeitura municipal. 2 nomes que já se colocaram nessa disputa interna foi o nome da Renata e do Tarcísio. E aí vai ter um processo convencional para tomar decisão e outras candidaturas que venham a surgir para poderem ser avaliadas. Vamos trabalhar com uma hipótese, né, que ainda é muito prematura, mas para não fugir da sua boa provocação. Tá. Vamos trabalhar com a hipótese de que Eduardo Paes seja reeleito. É natural que seja candidato a governador depois, até porque não vai ter mais um mandato. E se confronta com uma candidatura apoiada pela família Bolsonaro, por Cláudio Castro e companhia. Os mesmos partidos que apoiaram e fizeram parte do governo de Paes na prefeitura tendem a apoiar uma eventual eleição dele para o governo estadual. E aí fica-se aberto um espaço. Eu acho que tem que ser ocupado, independentemente de quem seja, por um nome que de fato leve as bandeiras da esquerda. A última candidatura popular, de esquerda, com força na periferia, com força na Zona Oeste, com força na Baixada Fluminense, apresentando um programa que era de enfrentamento às elites no estado do Rio de Janeiro, que foi vitoriosa. Eu não estou falando de candidaturas nacionais com projeção aqui, estou falando de candidaturas no Rio. O último governador com essas características foi Brizola. Depois de Brizola foi só ladeira abaixo, né? Você teve Moreira Franco, aí você teve Garotinha, aí você teve Rosinha, a Benef com um intervalo de tempo muito curtinho, né? Porque foi só aquela saída do Garotinho para ser candidata a presidente que ela ficou, então não dá para dizer que fez um governo durante um período de nem de 2 anos, foi um espaço de tempo muito curtinho. Aí você teve Marcelo Alencar, Sérgio Cabral, Witzel e agora esse Cláudio Castro. Pezão. E isso, ou seja, a ausência da disputa com forças de esquerda, com um programa de esquerda, está trazendo um fenômeno muito perigoso para o Rio. Que é essa dominação enraizada de forças de direita. Porque até o ano de 2014, naquela eleição dura entre Dilma e Aécio, as forças populares ganharam no Rio. A Dilma ganhou do Aécio aqui. A partir de 2018, Bolsonaro ganha a eleição no Rio. E em 2022 ganhou de novo. Nós não podemos abrir mão de disputar um projeto para a esquerda no Rio de Janeiro e que esse projeto tenha uma repercussão de natureza nacional para um enfrentamento ao que é essa representação de extrema-direita. Posso vir a ser pré-candidato a governador se essas condições e essa hipótese que eu te apresentei aqui vierem a permanecer? Posso ser pré-candidato. Evidentemente, num partido como o PSOL passa por uma definição congressual, os militantes é que votam e que decidem. Né? Não, eu sei. Mas nós temos no Rio de Janeiro um problema crônico de violência, de crime, e, sobretudo, de uma ocupação da milícia. Né? Ocupação hoje, não apenas nas comunidades pobres. Você vê que os bairros da Zona Sul estão todos ocupados pela milícia. E foi um fenômeno muito rápido de tomada de um Estado tão importante. E isso você vê nos outros municípios também. Você teria uma fórmula ou uma estratégia para o Rio de Janeiro sair deste problema? Montada e acabada, ainda não. E se a gente for fazer uma avaliação das últimas candidaturas ao governo estadual, quando confrontadas sobre os planos para fazerem esse enfrentamento, mesmo candidaturas que tiveram, né, uma ação consagrada no enfrentamento às milícias, como foi, por exemplo, o caso do Freixo, quando deputado estadual na Assembleia Legislativa, não conseguiu explicitar e dar um caráter popular a essa apresentação, onde as pessoas compreendessem o que faria de maneira pormenorizada na realização do planejamento desse enfrentamento. Digo isso porque para demonstrar que o assunto é complexíssimo, né? Ou seja, que não é fácil, que não é num estalar de dedos que você consegue fazer o enfrentamento. Os jargões a gente já conhece, né? Do que vai ser dito. Tem que se utilizar de inteligência, tem que ampliar a capacidade de articulação com, não gosto do termo, mas que foi muito utilizado na última campanha, com os bons policiais em detrimento dos maus policiais, como se a questão não fosse de natureza estrutural, fosse uma questão de natureza da moral individual, né? Não. O tema é estrutural, é gravíssimo. Um tema estrutural e grave como esse, ele não se faz só com medidas pontuais e paliativas.
você tem que reformular por completo o grau de aplicação dos investimentos e de formação de lideranças nas mais variadas comunidades. Tem que colocar a decisão sobre a destinação do dinheiro fora da orientação e do arco da milícia. Como é que você faz isso? Envolvendo mais amplamente o povo nas definições. Agora, isso exige um enfrentamento também ao que é a representação da milícia com inteligência, com um trabalho de enquadramento e de responsabilização pelas suas ações? Evidentemente sim. Mas se caminhar só com isso, é aquela velha história, né? Você tira um bocado e daqui a pouco você tem um outro bocado estruturalmente para ocupar os mesmos lugares. Então, o que eu posso te dizer nesse momento, Wilde, é que um governo de esquerda para o estado do Rio de Janeiro, ele tem que assumir a responsabilidade de ter um novo protagonismo que não existe nos dias de hoje, a ser fomentado e articulado também junto com o governo estadual, com a priorização dos recursos orçamentários para conseguir fazer isso. Exemplo prático, para não ficar na abstração. Hoje, na Baixada Fluminense, você tem um fenômeno recente, que não existia até poucos anos atrás, que é de ampliação do domínio da milícia sobre determinadas regiões. Eu fui no município da Baixada um dia desses e falei, gente, tudo bem, vocês quiseram fazer aqui nesse espaço, o nosso papo, mas eu gosto mais de fazer as minhas atividades, no mandato na praça. Do lado a gente está com medo da praça. Por que está com medo da praça? Por causa da milícia. Agora tem milícia na praça que vai lá, nos monitora e tal. Esse é um fenômeno, do ponto de vista histórico, recente. Se você, além do enfrentamento e do enquadramento a essa turma, você não gera um novo protagonismo, onde o orçamento dos municípios da Baixada Fluminense sejam decididos pelos moradores da Baixada, criando outras estruturas que sejam focos de poder, aquele que já está lá vai ficar sublime, vai ficar sozinho para tocar a sua orientação de dominação. Então, eu considero que você tem que conseguir casar as duas coisas.